Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que nos capacita, aquele aonde através da sua verdade alcançamos a liberdade. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Utilizamos aquilo que é para edificação. Edificação pessoal, individual, para que sejamos um bom testemunho, e exortamos no dia chamado hoje mutuamente, para que cada um examine-se a si mesmo, segundo a exortação, a vara da disciplina, aonde aquele que acata as advertências das quais anunciamos, que não são palavras meramente humanas, destituídas de sabedoria, mas palavras vivas e eficazes, acompanhadas da sua força e do seu poder, e aquele que acata essas advertências e examina a si mesmo dia após dia, permanece no caminho. Mas a palavra diz em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 19, que alguns iriam prometer liberdade e na verdade estão escravos, entregues à corrupção, aonde aquele que toma por empréstimo daquele que os escraviza se torna escravo do pecado. Uma vez que aquele que permite que o ladrão venha e roube a verdade que havia, ele se torna escravo segundo as trevas, porque aquele que diz que é luz, mas há trevas, ele é mentiroso. Por isso a palavra diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quando se arranca a verdade que há, aonde na verdade o ser humano já nasce segundo a mentira. Está escrito: seja todo homem mentiroso, e o Senhor é a verdade. O Espírito é a verdade, e a única maneira de andarmos agradando ao nosso Altíssimo, Deus Altíssimo, é estar no Espírito do Filho, que é a verdade, a natureza divina, porque segundo a natureza humana, seja todo homem mentiroso, e da qual já está destituído daquilo que ele é riquíssimo, não divide com homens, mas é um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós e nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade, dom gratuito, para que ninguém se glorie em suas próprias obras, mas para que seu nome seja glorificado através daqueles que procedem segundo o Espírito pronto e experimentado para toda boa obra, aonde perseveramos dia após dia, porque aonde há o Espírito, que é a verdade, há liberdade. Mas assim como a palavra diz que ele virá como ladrão da noite, ninguém sabe quando vai roubar a sua casa. A palavra diz sobre o joio, que é o inimigo que semeou a semente má, do qual são aqueles que procedem segundo os frutos infrutíferos. A palavra diz que Jeremias já dizia que ainda que a sua terra possui os frutos doces, que só ali possui, segundo no Monte das Arábias, na verdade foram podados por conta da incredulidade, e produzem os frutos insuportáveis, frutos que não são toleráveis, segundo a própria hipocrisia, segundo aonde temos contemplado sobre todo mundo a raiz venosa, aqueles que seguem segundo a maledicência. Por isso ele é aquele que a palavra diz: o machado está posto à raiz, aquele que
poda, pois ninguém pode permanecer numa terra fértil se não estiver a produzir. A árvore que estiver somente a produzir folhas, ele diz, seca-te imediatamente. Porque a condição para aqueles que estão numa terra fértil é estar produzindo os bons frutos, os frutos do Espírito, e compartilhando dia após dia para com os que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Porque, embora a palavra diz que ele virá como ladrão, da noite ninguém há como saber daquele grande dia, até mesmo ele não sabe, a não ser o Pai, nem mesmo os anjos, mas sabemos que ele está preparando a vinda segundo exercendo o direito. Aonde há injustiça, ele aplane os caminhos para que seja justiça. Aonde há iniquidade, ele retira e transforma em equidade. Aonde há parcialidade, aonde tomam partido, ele é aquele que age na imparcialidade. Por isso vem a ira sobre aqueles que estão amotinando em vão contra o ungido de Deus, Cristo Jesus, o Filho do Homem, pois ele herdou tudo do Pai, e ele é aquele que exerce o direito. 1000 caem ao nosso lado quando ele dá ordem aos anjos a nosso respeito, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que perseveramos dia após dia. Confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão, já para aqueles que seguem segundo a sua justiça, nunca vi um justo a mendigar o pão e nem tampouco a sua descendência. Permanecemos dia após dia, saciados da fonte de água viva, segundo o seu corpo, que é o pão da vida, e compartilhando o maná do alto dos céus para aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Mas é certo que nem todos irão se arrepender, aonde ele nos ensina que aqueles que estão com pecado para a morte, a estes nem oreis, ainda que oreis, não vos ouvireis, porque ele os permite um espírito de entorpecimento, aonde creem em suas próprias mentiras, creem que estão segundo a liberdade, enquanto na verdade estão escravos do pecado, segundo aquele que semeia segundo a carne, semeia para a corrupção, para a destruição e ruína. Mas aqueles que semeiam segundo o Espírito, hão de receber o galardão, assim como aqueles que semeiam a maledicência, a ira do Cordeiro paira sobre as suas moleiras. Porque assim como ele nos ensina, nós procedemos. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças, e dele é a ira e a vingança. Ireis e não pequeis, porque ele é aquele que procede segundo o seu agir e executar. Mas um dia perseverai segundo a ordenança, e de anunciai o evangelho, ano aceitável do Senhor. Orai e vigiai, vigiai e orai sem cessar. Assim nos diz o Senhor, aonde ele é o guarda de Israel, que não tosqueneja e está a sacudir a terra de um lado para o outro com vendavais fortíssimos, segundo o calor, segundo as ondas de calor, do qual muitos perecem segundo o próprio fogo. Pelo fogo sois provados, aonde secas de um lado, vendavais, aguaceiros, chuvas de saraiva. Ele é aquele que tudo opera e executa. Ele é aquele que a terra está sendo revolvida. Assim nos diz o Senhor, e assim ele está a operar. Temei e tremei diante do Senhor,